Pode me celular silencioso? Pode me celular silencioso? Não. Bom dia, boa tarde. Boa tarde! Oi, gente! Boa tarde, tudo bem com pessoas vocês? lindas! Meu pastor já tá ali, firme, a Bruninha. Ô, titia! Forte! Gente, muito bom, mais uma vez, um prazer enorme. Assim, uma dificuldade, né? Um desafio, como sempre. Porque cantar, pra gente não é difícil não, mas falar, vou te falar uma coisa. Como minha cunhada mesmo fala, a gente fica até sem dormir, sem comer, com desespero, taquicardia. Mas a gente tá aqui pra compartilhar hoje uma questão que eu acredito que seja um pouco mais fácil de falar. Não que seja mais fácil de viver, porque eu acredito que é um desafio muito grande. O tema dessa semana que foi proposto é porque é a semana do Dia das Mães. Então, o desafio é falar sobre questões de como ser mãe, de alguma forma poder orientar, ajudar o que a gente tem vivido. Não que seja perfeito, porque realmente não é. Aí, pode continuar. Então, é difícil mesmo, né, pra gente falar sobre isso. A gente tá dando mais um tempinho aqui pra esperar mais um pouquinho pra ver se mais alguém entra, né? Pode falar. E é difícil, né, pra gente falar assim. A gente quer a primeira vez falar, né? Mas com a graça de Deus nós vamos continuar aqui. Vai ser uma bênção, tanto pra nós quanto pra você que está ouvindo. Porque a gente não conhece a sua vida, não conhece o seu dia a dia, mas a gente te conhece. Então nós vamos passar um pouquinho das nossas experiências para acrescentar mais na sua vida, né? Vamos orar já. Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa nos instruir, né? Que nada que nós falarmos aqui possa ser de nós mesmos, né? Mas que possa ser palavras vindas do trono da graça de Deus, né? E que nós possamos ser bênção na vida de vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Amém. Senhor, nós te damos graças por mais esse dia e te pedimos aqui, Senhor, que o Senhor venha falar, venha nos usar através da tua palavra. Amém. Que nós possamos, Senhor, ser um canal de bênção na vida das pessoas e que tudo que nós falarmos aqui, Senhor, possa ser bênção. Que nada que venha a ser de nós mesmos, mas que tudo possa vir da tua graça. Senhor, fica conosco. Abençoe cada um que estiver online aqui, Senhor, vendo essa live. Que tu possa ser, Senhor, bênção na vida de todos nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Põe a música. Amém. A gente vai cantar uma música, não vai ter o violão, porque o Everton não tá aqui, o Ricardo não tá aqui. A gente não sabe tocar, então a gente vai colocar aqui junto. Mas a gente quer cantar pra descontrair, tirar um pouquinho o nervosismo. Isso acontece, tá, gente? Oh, meu Deus. Ao vivo acontece Pela tudo aqui. Tá na marcha? Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. Amém, Deus. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia.
eu não confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu me amas. E tu me amas, tu me amas, eu sei. E não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabes bem, eu sei. Me sustentas, eu sei. Me conheces. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. E tu me amas, tu me amas, eu sei. Não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabes bem. Tu me amas, tu me amas, eu sei. E não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabes bem, eu sei. Me sustentas, eu sei. Me conheces. Amém? Amém. É maravilhoso nós sabermos que Deus nos ama, né? Nos conhece, nos sustenta, porque nos dias que nós estamos passando hoje, nós temos visto assim tantas coisas ruins, né, acontecendo, e muitas vezes a gente sabe qual o caminho que a gente toma para se desviar dos problemas. Mas quando a gente sabe, tenha certeza que esse caminho é um caminho que é dirigido por Deus, que é instruído por Deus, é muito maravilhoso. Hoje nós queremos falar sobre os diversos tipos de mãe que a Bíblia nos fala. Aqui nós somos duas mães, né? Sou eu e a Líbia e a Jéssica, que um dia, né, Jéssica, ainda vai ser uma mãe. Que quer muito ser mãe. Quer, lógico, né? Mas a Bíblia nos fala sobre algumas mães que foram marco, né? Que servem também como instrução para nós que somos mães, para mim que sou avó, né? Uma dessas mães é Sara. Sara foi uma mãe de muita fé. Embora ela tinha alguns problemas assim, né? De querer fazer as coisas por conta própria no começo, né? Mas com tudo isso, ela não desistiu de orar e pedir a Deus que Deus desse um filho para ela. E ela foi ouvida na sua oração. Sara é uma delas. Também temos a Ana. A Ana, ela passou assim por muita humilhação, porque a Perina, o esposo dela tinha duas esposas. Era a Perina e a Ana.
A Perina, ela tinha vários filhos e a Ana só tinha o desejo de ter um filho, mas nunca tinha tido nenhum filho. Então, Perina criticava, humilhava muito Ana por ela não ter um filho. E Ana sofria muito por esse motivo. Só que, como ela era uma mulher de muita oração, Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, te dando um filho, que era o Samuel. E temos também a Joquebede. Joquebede era uma mulher corajosa, uma mãe de muita fé. Quando ela teve o seu filho, eu não sei se é o reino, se é o país, estava passando por alguns problemas, né? E o rei determinou que toda criança do sexo masculino que nascesse fosse morta. Só que como as parteiras, elas conheciam a Deus e não queriam fazer isso, né? Elas começaram a dar uma desculpa, né? Que quando elas chegavam lá onde a mulher estava para dar à luz, os filhos já haviam nascido. E o rei determinou que todo filho homem que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo. E Joquebede teve seu filho. Ela ficou com ele por 3 meses, só que depois ela ficou com medo, né, de que algo acontecesse com ele e resolveu, entre ela e o marido dela, colocar o seu filho num cesto e colocar no rio. Só que a irmã dela mais velha, a irmã de Moisés mais velha, ficou olhando para onde o cesto ia, né? E viu quando a Miriam, a irmã do rei, pegou o cesto e pegou o filho. E a Miriam falou: a senhora precisa de uma ama de leite para essa criança. Eu posso trazer uma pessoa que eu conheço? Ela falou: pode. E ela trouxe a própria Joquebede para cuidar do filho, que era Moisés. Então, essas foram mulheres que eram mulheres de oração, mulher que conhecia a Cristo, eram pessoas assim, íntimas de Deus, né? E que tiveram seus filhos, que também tiveram problemas com seus filhos. Eu me casei muito nova, tive os meus filhos novos, muito nova também, né? E assim, não foi fácil, porque por eu ser muito nova, né? Mas eu tinha minha mãe para me ajudar, né? Mas eu tive, assim, muitos problemas. Por quê? Porque eu não tinha, talvez, uma intimidade, assim, como Joquebede, talvez como Ana, talvez como Sara tinha com Deus, né? E foi criando os meus filhos que eu pude acrescentar mais isso na minha vida. Eu passei a buscar mais a Deus, orientação de Deus, para que Deus me orientasse na criação dos meus filhos. E hoje eu louvo a Deus, porque todos 3 estão na casa do Senhor, né? Já constituíram as suas famílias, já têm seus filhos. E graças a Deus por isso. E eu vou deixar a Lívia, né? Falar um pouquinho também sobre o que ela tem para falar para nós também. Apesar de que sobre o que ela vai falar, eu estou falando de uma mãe mais antiga. Ela vai falar de uma mãe mais moderna, de uma mãe que está criando seus filhos ainda, né? Que está passando por outros tipos de problema que eu não passei, talvez, né? Por outra... que a sociedade hoje está cobrando outro tipo de coisas das mães, né? Então, você está com a palavra. Então, gente, assim, quando a gente foi elaborar a palavra, ela pensou em algumas coisas, a gente falou: não, vamos deixar aberto, porque como é para compartilhar sobre mães, então cada uma vai falar dentro daquilo que o Senhor ministrou no seu coração. E o que o Senhor falou comigo, que eu estava tentando buscar uma mãe na Bíblia para dar como referência, mas o Senhor, Ele ministrou no meu coração, foi sobre as mães modernas, né? Que somos nós hoje. Minha mãe, ela ainda é mãe, porque eu ainda estou aqui, né? Mas ela já criou todos nós. E eu e tantas outras que eu já vi aí, que tem várias mães aí que estão nos assistindo, ainda estamos vivendo esse desafio hoje, né? De conseguir ser mãe, conseguir cumprir o papel, que é um papel bíblico mesmo, de ser mãe nos tempos atuais. Eu acredito que essas mães que minha mãe citou aqui, que são mães da época que foi citado na Bíblia, elas viveram sim muitos desafios, mas eu imagino que hoje, no tempo que a gente vive hoje, na modernidade, um desafio, eu acredito que ele seja um pouquinho maior.
Porque a gente conseguir passar tudo isso para os nossos filhos nesse tempo atual, eu acredito que seja um desafio muito grande. Com tanta modernidade, com tanta coisa que os nossos filhos aprendem por aí, a gente conseguir de alguma forma fazer com que eles venham entender a essência que é mesmo o Evangelho de Deus, passar isso para eles. Eu gostaria de começar aqui dizendo assim que a família ela é a primeira ordem de Deus. Então aí, vindo da família, a gente já consegue perceber que o Senhor ele nos dá uma ordem de constituir uma família. E essa família, ela deve ser fundada e fundamentada na palavra de Deus. Eu gostaria de ler o primeiro texto, que vai ser Tito 2, versículo 4. Fala assim, Tito 2, versículo 4. Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas donas de casas e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Esse versículo ele fala sobre a mulher aprender a amar o marido e aos filhos. Esse é um desafio muito grande, porque às vezes a gente pensa assim, é muito fácil você subir num altar e declarar ali palavras de amor, fazer juras eternas de amor, mas quando você parte para dentro da sua família, para dentro da sua casa, isso é uma situação bem diferente. Então é uma decisão. Quando a gente decidir se casar e constituir uma família, é uma decisão que a gente escolhe de verdadeiramente amar. E amar não é essa questão de um coraçãozinho, paixãozinha, meu coração dispara. Não é nada disso. Amar no casamento não é nada disso. Amar é você abrir mão de coisas que são nossas mesmo, que são sonhos que são nossos, às vezes uma opinião forte que eu tenho, mas que pra mim dar certo com meu marido, eu preciso de abrir mão dela, ou de coisas que eu fazia que agora eu não vou poder fazer mais. Isso é amar, você deixar de fazer coisas que você gosta, às vezes pra agradar o seu marido, agradar alguém da sua família. E parte desde o princípio que você se casa. Porque primeiro vem eu e o meu marido. Aí então a gente decide e programa ter os nossos filhos. E também vai ser a mesma coisa. Um desafio para a mulher moderna é que hoje a gente vê assim, eu ainda não vivo dessa forma. Apesar que eu tenho muitos sonhos. Eu tenho o sonho de fazer faculdade, eu quero ser uma arquiteta. Eu tenho vários sonhos na minha vida. Só que muitos deles, às vezes nem é que a gente aborta o sonho da gente. A gente adia um pouquinho o sonho da gente. Por quê? Porque que a gente quer viver o quê? O que a palavra nos ensina. Que é cuidar e ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Eu não estou dizendo que aquela mulher que faz uma faculdade e que monta uma empresa e que decide viver de uma forma moderna seja errado. Mas hoje eu estou aqui para falar dessas outras. Eu quero falar dessas que decidem ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Que é o que a palavra nos ensina. Ela nos ensina isso. Que a gente tem que tirar esse tempo, que é o tempo que a gente escolheu. Porque se você decidiu engravidar e ter um filho, quando você sonha em ter um filho, você tem que pensar que junto com o seu sonho de ser mãe, também vão vir os desafios. Aí eu relacionei aqui alguns desafios. A dificuldade que eu mencionei aqui são os relacionamentos utilitários, né? Por conta das nossas emoções e desejos, muitas vezes que nós temos os nossos casamentos destruídos e filhos abandonados e até abortados. Esses dias surgiu até um comentário num grupo que a gente tem dos primos da família. E a maioria dos primos desse grupo são cristãos, conhecem a palavra de Deus. Eu acredito que todos conheçam. Nem todos vivam hoje isso, mas todos conhecem profundamente mesmo. E surgiu um assunto lá sobre a questão do aborto. E começou a discussão e uns comentários que eu nunca imaginava na minha vida escutar, porque eram primos e pessoas que conheciam mesmo assim a palavra de Deus e estavam pendendo para esse lado de apoiar o aborto. E aí virou uma discussão grande, né, Jéssica? Lá, discussão assim, uma discussão sadia relacionada ao aborto. E aí até o Éder comentou algumas coisas lá, e aí eu até pensei sobre isso, comentar alguma coisa sobre isso, que era realmente
Às vezes, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos sonhos é que abortam essas coisas. Para uma mulher ela abortar, eu posso falar isso porque, como eu contei no meu testemunho, no dia da igreja, eu contei que quando eu engravidei da Jéssica, eu tentei abortar, eu pensei em abortar e eu tentei abortar. Só que o Senhor, Ele já havia cuidado da minha vida. Ele tinha sonhos, Ele tinha planos para a vida da Jéssica. Um dia, eu nunca tinha comentado isso com a Jéssica, né, minha filha? Eu nunca tinha mencionado isso com ela. Aí um dia dentro do carro, ela tava no terceiro ano do ensino médio. E nessa época eles começam na escola. Era filosofia? Não, era redação. Era sobre redação. E eles estavam discutindo temas de redação, sobre o aborto, sobre vários outros temas. E sempre ela chegava com um tema lá em casa. E eu ficava assim, porque meio que a cabeça dela tava, não é que tava mudando, é porque o professor ele ensinava de uma forma que ela tinha que fazer a redação dela. Crítica, muito Tinha que ser uma redação crítica. E não aquilo que ela achava. Eu acho que o aborto é pecado. Não, ela não podia falar isso na redação dela. E ela tava colocando um monte de opiniões, situações ali dentro do carro pra mim sobre o aborto. Porque o aborto, quando é dessa forma, eu acho que é certo. Quando é dessa forma, eu acho... Aí eu peguei e comecei a ficar tão intrigada com aquilo. E eu comecei a chorar, que não é uma coisa muito difícil. Eu comecei a chorar e comecei a ficar brava, discutir com o Ricardo. Porque, esse trem tá errado, porque esse povo falando sobre isso e tal, e aí a cabeça da minha filha já tá mudando, que não sei o que, sobre o aborto. Aí ela pegou e tava também discutindo comigo e falando. Aí eu peguei e falei, minha filha, aí eu peguei e contei pra ela o que tinha acontecido comigo. E eu chorei demais, e ela chorou também. E aí quando ela tava discutindo o assunto no grupo dos filhos, que foi agora, dos primos, a cabeça dela já tinha mudado. Ela não falava nada daquilo que ela estava falando no dia da discussão no carro. Por quê? Porque ela pôde ver e perceber como que é para uma mãe. Que foi o que eu fiquei pensando e até falei lá no dia. Como que é para uma mãe a sensação de abortar um filho. Eu nem abortei minha filha, graças a Deus. Hoje ela tá aqui, para honra e glória do Senhor. Eu acredito que ela vai ser uma super mãe. Só que para a mãe que tentou fazer isso, já é um sofrimento muito grande. Para a mãe que abortou espontâneo, é um sofrimento muito grande. Agora eu fico imaginando para aquela mãe que, por conta das suas emoções, por ser muito jovem, por ter medo, por achar que não seria capaz, por não ter uma estrutura, aí essa mãe vai e aborta o seu filho. Como que fica o sentimento dessa mãe o dia que ela acordar para a vida e ela perceber que ela precisa seguir uma trajetória na vida dela, e ela precisa construir uma família, e ela resolve engravidar de novo. Ela resolve engravidar. Aí ela pega, toda vez que ela bota a mão na barriga dela e ela for mencionar sobre o filho dela, ela vai se lembrar daquele filho que ela não teve coragem de ter. Eu não tô aqui para criticar nenhuma mãe que talvez ou fez ou discorda, mas eu tô dando a minha opinião, que a gente muitas vezes nos deixa levar pelas emoções, pelas circunstâncias, pelos sonhos que vão ser abortados. Se eu decidir ter um filho, pelo sonho que vai ser abortado. E eu sou testemunha que naquela época eu tive que parar de estudar, eu tive que deixar de fazer faculdade. Eu até comecei a fazer faculdade depois, mas não era aquela coisa que eu queria mesmo. Então eu não fiz faculdade. E graças a Deus o Senhor, Ele me colocou na minha vida uma pessoa maravilhosa, que foi o Ricardo. E aí firmou mesmo a minha vida na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele sempre conduziu a minha vida. Então eu me casei, eu tive a Jéssica, eu tive a Gabriele antes de eu me casar com o Ricardo. Aí eu me casei, tive o Gustavo. O Gustavo eu acho tão diferente, porque são situações totalmente opostas. O Gustavo, já quando eu decidi engravidar dele, eu já não conseguia engravidar. Eu fiquei quase 2 anos tentando engravidar, porque tava tudo tão certo. Era casada, não conseguia engravidar. Já ia fazer exame pra saber por que eu não podia ter filho. Eu orava muito mesmo. Eu orava, pedia pra Deus me dar um filho homem. Eu queria ter um filho homem, já tinha 2 mulheres. E aí o Senhor me deu o Gustavo. E hoje até o Gustavo, quando ele vai comentar sobre isso, ele fala: mãe,
A Jéssica brinca com ele e fala: Gustavo, você é adotado, você é adotado. E ele chora, já teve vezes dele chorar e chegar em mim falando. E aí eu até escutei uma palavra muito interessante de uma pastora contando testemunho que quando ela era criança, os irmãos dela, ela era branquinha, os irmãos não eram. Aí ela falava assim, os irmãos falavam que ela era adotada. Aí ela ia chorando pra mãe e a mãe pegava e falava assim: menina, você vai dar ouvido pros seus irmãos? E isso gerou mesmo uma rejeição nela. Ela achava no fundo que ela era rejeitada. Por quê? Porque os irmãos falavam e a mãe no automático, porque a gente que é mãe, a gente tende muito a ser automático na nossa correria. Mesmo que a gente dispõe nosso tempo para cuidar da nossa casa, da nossa família, a gente vive muito no automático. A gente tá ali fazendo comida e o filho pega e fala: mãe, não sei o que, você, você nem sabe o que o menino tá falando e você tá depois o menino fala uma coisa nada a ver que você tava falando. E isso acontece demais. E essa menina pegou, essa pastora falou que ela sofreu muito até adulta com esse negócio, porque a mãe dela não deu uma resposta pra ela. A mãe dela só falou assim: você vai acreditar? Aí os irmãos pegou e falou assim: mas ela não falou que você era. Ela só falou: você vai acreditar. E ela levou isso pra vida dela. E o Gustavo, ele pega, as meninas curtiam muito essa questão de ser adotada, e ele chorava, vinha pra mim. Aí eu pegava e toda vez explicava pra ele: meu filho, você não foi adotado. Quando a mamãe foi engravidar de você, a mamãe orou muito pra engravidar de você. E ainda nem foi uma oração só pra engravidar. Eu orava e falava pro Senhor que eu queria um menino lindo. Aí ele fala: nossa, mas você orou, né? E Deus honrou você. Deus te deu um filho homem, que sou eu. Então, assim, eu acredito que a oração, ela é muito importante na criação dos filhos. Quando a gente ora, coloca o joelho, eu fico lembrando de uma música, eu acho que era do Lázaro, que falava assim, ele contava um testemunho antes da música e falava sobre a oração, que ele via todo dia a mãe dele, que era já senhora, orando pelo irmão que não era convertido, e depois ele se converte. A gente ouve muito essas orações das mães mais velhas, né? Que dobra... Não é de você não, eu falo assim, que na sua época a gente já ouvia falando que as irmãs colocavam o joelho no chão pra orar pela vida dos filhos, e isso acabou hoje. Se não forem essas mães que decidem viver, você não vê mais falando assim: nossa, aquele traficante ali, aquele usuário de drogas ali, tem a mãe dele, a mãe dele é uma mãe de oração que coloca o joelho no chão pra orar. Aquele menino lá ainda vai. Hoje a gente quase não vê mais, porque os corações eles têm se esfriado quanto à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos orienta mesmo. Eu queria, e essas questões que eu tô falando, elas geram essa questão emocional da gente abandonar ações, abandonar coisas que a gente queria pra gente, pra dedicar a viver a modernidade, aqui mesmo nos tempos modernos, a gente criar os filhos da gente, gera o quê? Esse abandono, geram crianças frustradas, crianças depressivas. Às vezes a gente tem a tendência de dar tudo que o tempo moderno, ele gera muita necessidade nas crianças. O Gustavo tinha 6 anos de idade, eu descendo, vindo com ele da escola, ele pegou e falou assim: mãe, que dia que você vai me dar um celular? Aí eu falei assim: um celular? Pra que você usa o meu? Você usa o do seu pai, quando você quiser jogar. Ele: mãe, mas todos os alunos da minha sala têm um celular. Aí eu fiquei até chocada. Eu falei assim: como assim? Como assim todos com 7 anos de idade têm um celular? Eu falei pra ele assim: você vai ter um celular lá pros 12, lá pros 10, 12. E ele chorou, mãe, mas todos têm, na hora do recreio todos mexem, menos eu. Eu falei assim: você não é todo mundo, aquela velha e típica frase, você não é todo mundo, você não vai ter, se quiser você vai usar o meu. E piorou ainda, lugar da escola não é lugar de menino que tá mexendo no celular, não. E a gente fala isso, a gente fica com a sensação, eu não sei vocês, mas eu fico com a sensação que eu tô vivendo fora do contexto. Aí eu fico assim pensando: será que eu dou um celular pra ele? Porque todos os amigos dele têm, só ele que não vai ter? Será que é porque eu tô querendo viver um tempo que não é o tempo atual? Mas eu, assim, Deus ele confirmou no meu coração: não é a hora de ter celular. Não é a hora. Eu não tive, a Jéssica não teve, a Jéssica que já é mais recente não teve, foi ter lá pros 12, né? Pros 10, 12. E a Gabi também foi ter nessa época. Por que eu vou dar pra ele? O que
mudou de lá pra cá? Ah, a tecnologia mudou. Mudou, mas aqui dentro de casa não mudou não. As coisas ainda vão continuar, pelo menos o básico vai continuar. Ele pode entrar na internet, ele pode fazer várias coisas, mas eu não vou dar um celular para uma criança de 6 anos de idade, gente. Então é essas coisas que a gente precisa rever. E muitas vezes a gente, no nosso automático, a gente deixa lidar por essa situação, a gente acaba cedendo. E da gente tanto ceder, tanto dar tudo pros nossos filhos, tudo com os nossos filhos. Eu vejo pai, gente, que dá tudo pro filho. O filho não precisa nem te pedir. Aí quando o filho, ele percebe que o filho tá em uma depressão, ou então tá, sei lá, doente, nem sabe por que que é. Muitas vezes é isso, é isso. A criança tem tudo, ela... Gente... Ou eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Tudo que eu não tive, essa é uma outra situação. Que tudo que eu não tive eu vou dar pro meu filho. Eu vou trabalhar pra me dar pro meu filho. Sendo que o que a criança precisa... Eu vi um estudo que falava assim que as crianças que são amadas, elas precisam de muito menos. Muito menos questões... tecnologia, de brinquedo, de coisas. As crianças que são amadas, elas precisam de menos, elas não sentem tanta necessidade de ter. Gente, na minha época a gente brincava, era de finca, era de biloca, era de Ficava na rua. Gente, nós ficava na rua, tipo assim, sentada no meio-fio até tipo lá pras 10, 11 horas. Minha mãe começava a chamar lá pras 8. Aí lá pras 10 e meia, 11 horas, a gente começava a querer entrar. Aí dava aqueles puxão de orelha, a gente entrava. Mas as nossas brincadeiras era bandeirinha, era bete, era essas coisas. A gente não precisava nem de um celular, quem dirá essas coisas que tem tudo chique, cara. Trem caro é brinquedo que esses meninos querem. Gente do céu, um dia eu fui comprar um brinquedo pro Gustavo. Eu paguei quase R$300 no brinquedo e ele não brincou umas 3 vezes. Eu queria morrer. Eu falei, nunca mais eu dou um brinquedo caro, vai chorar. Agora, graças a Deus, ele só gosta de bola. Então eu dou uma bola, aí quando ela tá ficando velha, eu dou outra bola. Eu tô achando isso maravilhoso. Sim, só pegando um gancho aqui, você tá falando dos filhos, mas existem muitos pais também, muitas mães que decidiram ficar com seus filhos em casa, mas que estão tão apegadas com o celular que a criança tá caindo, tá brigando, tá destruindo a cama e tá aqui no celular. Então, assim, essas modernidades muitas vezes nos tiram do caminho que é estar junto com os nossos filhos, que é ver o crescimento dele, viver junto com ele, né? Então, assim, a Lívia tá falando do filho ter o celular, mas muitos pais, tem pai que chega em casa após o serviço, ele deita no sofá e já pega o celular. Se o filho conversa com ele, ele fala, espera aí. Aí o filho conversa de novo, espera aí. Às vezes o Gustavo chama a Líbia, a Líbia umas 5 vezes. Eu falo, Líbia, o Gustavo tá te chamando. Ou a mas Jéssica. ele não para de me chamar, não sei o quê, que eu tô olhando um negócio no celular aqui, um negócio importante. Ou a Jéssica e a Gabi me chamam, mãe, umas 5 vezes. Aí ela, de repente, elas dão um gritinho, igual eu, né? Tudo puxa. Líbia, elas me chamam de Líbia, aí eu dou uma olhada e acordo. Aí eu vou responder, mas é verdade. E isso que a gente tá falando aqui são coisas que as pessoas vivem, não. São coisas que a gente mesmo vive. A gente vive. Às vezes eu me pego com o celular, às vezes eu com o celular, o Gustavo com o celular e o Ricardo com o celular em cima da cama. Os 3. Então, às vezes a gente dá uma olhadinha assim, chega a dar, mas aí a gente acaba que só olha e não faz e não muda essa situação e pega o celular de novo e vai mexer. Mas essa é uma situação tão grave, essa questão da gente viver no automático, que é igual um carro mesmo, é muito mais fácil você pegar um carro para dirigir, que é automático, que você não precisa de fazer nada, você deixa o menino com o celular, pronto, ele vai lá, ele mexe, tá tudo certo, e não é assim. A gente precisa acordar para a realidade que a gente vive hoje, para o mundo que a gente vive. São situações que às vezes a gente vê uma criança que suicidou, um adolescente, tanto de adolescente que está suicidando, gente. E a gente às vezes não entende. Então a gente precisa entender o porquê que está acontecendo. Isso acontece, gente, debaixo dos nossos olhos. E às vezes a gente fica pensando assim, mas isso só acontece lá. Não. Nunca aconteceu na minha família. Mas o cuidado que a gente tem que ter é de não deixar que isso aconteça dentro da nossa casa.
Isso são situações que talvez esteja acontecendo, você esteja vendo acontecer para você entender que você precisa mudar a sua condição dentro da sua casa, né? Eu, na minha época, os meus filhos não tinham celular para brincar. Eu dava outro tipo de brinquedos para eles. Mas talvez se eu fosse criar os meus filhos hoje, talvez seria a mesma coisa. Então, assim, o nosso alerta aqui, como duas mães e uma neta, é: pais, orientem seus filhos dentro da palavra de Deus. Não deixe que a modernidade, que as coisas que são modernas demais, levar o seu filho para a igreja, leva um celular para o menino brincar no joguinho lá na hora do culto, eu tenho que dar esse celular aqui para ele, porque senão ele não deixa eu assistir o culto. Vamos rever tudo isso, né? Vamos pensar assim: é isso que meu filho precisa? É disso que ele precisa? Ou eu preciso sentar com ele de manhã, ter um culto doméstico com ele? Porque eu me lembro, eu estava até comentando com o Juninho num dia que ele estava lá na casa da Líbia, que o meu pai, eu venho de uma família que nós somos 10 irmãos. E o meu pai, todo dia de manhã, ele fazia o culto doméstico com a gente. Eu me lembro até das músicas que a gente cantava. A Bíblia fala pra gente inculcar na cabeça dos nossos filhos. Inculcar mesmo, inculcar, e você ficar falando. Sabe essas músicas sertanejas que toca sempre as mesmas coisas, que você decora ali, decora a letra num segundo? É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Inculcar a palavra de Deus na cabeça deles. Porque se você não fizer isso, outras pessoas vão vir e vão deturpar a cabecinha do seu filho, que está ali aberta a aprender as coisas. Então, assim, não é porque eu sou mais velha que fala: isso é porque você é mais velha, você não vive no mundo de hoje. Eu vivo no mundo de hoje com os meus netos. Então, eu não quero para os meus netos aquilo que eu não quero para os seus filhos. Então, assim, você que está grávida, a Tiffany, que vai ganhar neném, né? São coisas assim que precisa de você ver, pegar as famílias, as mães, assim, que você vê assim: olha, aquela mãe ali, ela está ensinando o filho dela um ensinamento que eu gostaria de dar para o meu filho. Mas aquela outra ali, deixa o filho dela fazer determinada coisa que eu não quero para o meu filho. Sabe, a palavra de Deus, ela nos orienta em tudo. Nós não precisamos buscar fora dela, né? Então, primeiro, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus e colocar em prática nas nossas vidas. Eu vou ler aqui um versículo um texto que está em Deuteronômio 6, versículo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. E as escrevam nos batentes das portas para suas casas, nas suas casas e nos portões. É igualzinho quando a criança está aprendendo inglês, gente. Eu ia falar sobre isso. Eu lembro que os meninos estavam aprendendo inglês, aí a tia falava: escreve os quadradinhos com as palavras difíceis e cola. Por exemplo, se for a mesa, você coloca o nome na mesa, na cadeira, no teto. Gente, a Jéssica fez isso. A Jéssica é péssima em inglês. E ela pegou e fez isso. Gente, em uma semana ela aprendeu tudo no quarto. Eu não sei se você sabe ainda, mas naqueles dias lá ela sabia. Ela sabia tudo que tinha lá. Ela sabia o nome do teto, da janela, de tudo. É isso aqui que a Bíblia está ensinando a gente fazer com as leis, com os ensinamentos que o Senhor manda a gente ensinar para os nossos filhos. É colar mesmo o que deve ser feito na parede, na porta, na testa. Se for preciso, cola na testa. Coloca uma corrente ensinando: honra os seus pais. Às vezes a gente se esquece disso. Eu mesmo, às vezes, ao invés de você dar um celular que custa tão caro pro seu filho, dá uma Bíblia para ele. Dá uma Bíblia e põe pra ler. Com ele. Coloca assim, eu lembro que meu pai falava pra gente assim: você vai ter que decorar tantos versículos. Tinha que decorar. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, lá na igreja tinha um negócio de texto áudio, né? Mas aquilo era importante para as crianças, porque a criança chegava lá, ela tinha que ter lido a lição e tinha que falar o texto áudio da semana, né? Então hoje as nossas crianças, às vezes elas conhecem a Bíblia, mas assim, muito pouco. A gente também às vezes erra, porque a gente não tira um tempo para ler a Bíblia com as nossas crianças, para orar com elas, para falar, dar testemunho das coisas que nós temos aprendido para os nossos filhos. A Jéssica já está com 19 anos, mas às vezes a gente senta e a gente vai discutir sobre determinado assunto, a gente fala assim: Jéssica, você não está sabendo de nada disso.
Mas por quê? Porque a gente não tira um tempo para ensinar para ela. E não isso tira. vai frustrar ela mais na frente, quando ela tiver os filhos dela, né? Deus abençoe que o casamento dela seja um casamento abençoado, com um homem de Deus, e que os filhos dela sejam filhos instruídos na palavra de Deus, né? Eu vou deixar ela falar alguma coisa, né? Porque ela tá aqui. E falando nesse vontade trem de de falar. Bíblia, eu até vi um comentário da Tiffany aqui. Quando a gente tava fazendo a mala do Samuel, a gente tava eu, a tia Maria e a Tiffany no quarto e a Duda. Tinha um monte de coisa, a gente tirando os trem pesados. E tinha uma Bíblia do Samuelzinho. E a tia Maria querendo que eu colocasse aquele trem pesado. Eu falei, tia Maria, a gente não vai esquecer a Bíblia, não. Você leva a Bíblia quando você for, mas tá muito pesada essa Bíblia. Tia Maria, você tira tudo. Você tira os brinquedos, você tira as roupas, o menino fica pelado, mas a Bíblia vai. A tia Maria socou a Bíblia lá e falou, isso aqui não sai não. E realmente, dá mais Bíblia e ensinar, e é isso aí. Eu gostaria de ler só um pedacinho aqui que eu separei algumas coisas, porque o primeiro texto que eu li falava sobre a gente amar, né? Amar com cuidado. Aí eu separei aqui o que é amar e o que não é amar. São algumas coisas simples, mas que eu vou falar primeiro o que não é amar. Que a gente às vezes entende que é, mas não é. Amar não é dar tênis de marca. Amar não é dar celular caro, último iPhone, última geração. Amar não é você pegar seu filho e colocar ele na escola caríssima, que na maioria das vezes a mãe nem tá pensando que o filho tem que aprender, mas ela quer sentar numa roda e falar que o filho dela tá estudando em tal escola. Amar não é colocar seu filho no inglês, no espanhol, no balé, no japonês, no italiano. Não é colocar seu filho no futebol, no vôlei. Isso não é amar. Amar não é passar a mão na cabeça do seu filho em todas as situações. É claro que a gente às vezes e muitas vezes precisa mesmo passar a mão na cabeça, mas não é um sinal de amor. Agora eu vou falar algumas coisas que eu acredito que seja amar. Amar é ensinar o seu filho a honrar as pessoas. Amar é ensinar o seu filho a respeitar os idosos. Amar é ensinar o seu filho que quando ele estiver dentro de um ônibus e tiver um idoso, tiver uma gestante, ele precisa de dar o lugar. E hoje a gente não vê isso mais. Amar é ensinar o seu filho a ser cortês. Amar é corrigir o seu filho. Amar é falar que ama. Amar é pedir perdão. Amar é dar abraços demorados no seu filho. E outra coisa que eu nem coloquei aqui. Amar é você escutar o seu filho, o que ele tem para dizer. Muitas vezes uma pessoa chega, um professor chega, a diretoria chega e vem falar do seu filho. Ah, porque seu filho levou uma suspensão, porque ele estava fazendo isso, isso e isso. A gente tem que corrigir, mas antes de corrigir, a gente precisa sentar com o nosso filho e ouvir ele. O que ele tem para dizer? O que aconteceu? Que a gente muitas vezes julga demais o nosso filho e não dá nem a oportunidade dele se defender. E muitas vezes ele tá certo. Não tô querendo dizer que eu vou lá passar a mão na cabeça. Não. A gente tem que escutar os nossos filhos. Deixar eles abrirem o coração deles. Pra gente até mesmo ter uma intimidade. Pra viver uma vida mais leve, mais fácil mesmo com o filho da gente. Nem que seja pra depois ensinar pra ele. Nem que seja pra depois ensinar o correto. Eu queria que a Jéssica, ela vai um texto que eu até deixei pra ela ler. E ela vai finalizar aqui pra gente. É em Provérbios 22:6, que fala assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, é justo isso que a minha mãe tá falando mesmo, sabe? Eu não tô como mãe, tô como filha, então é outra visão aqui. Mas é muito importante essa relação de mãe e filha. Graças a Deus, assim, eu falo que Deus sabe de tudo mesmo, porque eu amo ter a relação que eu tenho com a minha mãe. E talvez se ela fosse mais velha, eu já sou um pouco fechada. Mesmo que as pessoas falem, a Jéssica fala demais, ela é aberta. Mas pra contar as minhas coisas, eu sou fechada. Eu não consigo chegar em qualquer pessoa pra falar. Tanto que eu tenho poucas amizades verdadeiras, mas eu tenho muitos amigos que não são tão chegados assim. E eu tenho com a minha mãe essa relação. Lógico que eu já errei muito, e minha mãe já também.
Mas hoje eu vejo que a gente tem essa relação, que eu consigo chegar nela, eu consigo me abrir, contar os meus problemas e ela me escuta. Mesmo que de vez em quando eu tenho que chamar umas 20 vezes, me chamar de Líbia, mas ela escuta. E assim, é muito engraçado como o filho, ele pega assim o exemplo do pai, ele puxa, o filho, ele puxa da mãe. Tanto que na igreja eu consigo citar vários. A tia Maria, a Tiffany, eu, minha mãe com a minha avó, o Ebert, o Arthur. Gente, o Arthur olha pro Ebert com um olhar assim de querer ser igual mesmo. É o filho e são as filhas com as mães. E é onde a gente tem que ter a nossa referência. Igual ela falou de professor, de pessoas, sempre acho que vão ter muitas pessoas de fora que vão não querer, mas que vão estar todo o tempo falando coisas que o seu filho vai pegar caso você não esteja em casa, tipo, falando e ensinando e buscando na Bíblia. Porque enquanto alguns estão buscando na Bíblia, outros vão estar falando, uma pessoa ateu vai estar ensinando pro seu filho o que é que ele acha, e seu filho vai estar aprendendo de outras formas. E assim, uma coisa que eu acho muito... que eu não acho que o evangelho mudou, entendeu? Mas que a mãe de hoje, ela teve que dar uma adaptada, porque assim, os filhos hoje em dia, é muito fácil o filho querer se revoltar e ficar rebelde. Então os pais, eles só tiveram que dar uma mudada na questão de brigar mesmo. Antes era muita imposição. O pai, ele era rígido, ele buscava, tipo, fechar a criança e você vai ter que ser assim, assim, assim. E a criança se sentia na rebeldia. E quando você não dá atenção, mas você exorta com amor, a criança, você tenta sentar, tenta explicar para a criança o que ela vai querer fazer. Ela vai ter um entendimento de que aquilo é errado, mas ela vai estar sabendo. Agora, quando você impõe demais e fecha seu filho na bolha que você quer que ele vive, ele vai querer saber. Ele vai falar, não, mas minha mãe não me falou não, pra mãe, posso sair? Não. Mãe, posso fazer isso? Não. Mas não posso por quê? Aí ele vai querer buscar o porquê aonde? Fora, fazendo escondido, fazendo errado. Então é muito importante você ter essa relação, você saber. E eu e minha mãe, a gente tem isso. Depois de, lógico, todo filho, eu já escondi muitas coisas da minha mãe. E como ela falou também de escutar ao lado, eu já tive várias situações, eu nunca fui quieta, eu sempre fui muito custosa. E na escola principalmente, de chamar a Jéssica conversa, a Jéssica, ela fez isso, fez aquilo. E eu lembro até hoje o dia que eu fui expulsa do militar por conta de eu realmente não abaixar para os policiais que tinham lá. Só que quando deu o ápice de tudo, que foi porque eu pintei meu cabelo de loiro e lá não podia, a mulher foi extremamente racista comigo. Ela me falou que eu não podia pintar o cabelo de loiro porque eu era preta. E aí só tinha destacava. E só tinha eu e a militar na sala. Quem que ia provar o que ela tinha falado ou não? Não tinha ninguém pra falar isso. E eu cheguei na minha mãe chorando. Eu lembro que eu saí de lá tão chateada. Porque eu sempre, assim, fui de querer estar certa. E nesse dia eu só chorei. Eu falei, mãe, eu preciso que você acredite em mim. Porque ela falou isso pra mim. Foi seu pai que foi lá. E meu pai que foi lá. Meu pai, ele falou, eu sei que minha filha conversa, que a minha filha é assim, assim, assim. Eu sei que ela não é um anjo. Só que eu acredito na minha filha nisso porque ela não seria capaz de mentir. Então eu acho que a mãe de hoje, ela precisa assim dar um ouvido pro filho e querer não passar a mão, mas também escutar ele, amar ele, estar junto com ele, porque é difícil. Assim, eu queria só finalizar a minha parte aqui dizendo assim, que muitas vezes a gente vê famílias que são aparentemente perfeitas, mães e pais com filhos que são perfeitos. E eu queria até citar aqui uma família que acho que tá até nos assistindo, que eu vi agora, e o Luiz tava ali, mandou uma mensaginha. Quando a gente olha pra família do Luiz e da Lorene, e os meninos, todo mundo na igreja, que eu lembro, sempre cita, porque os meninos do Luiz são assim, e aí o gancho eu queria mesmo parabenizar eles, porque eles são pais maravilhosos. Mas o que eu queria finalizar é assim, dizer que não é fácil ter bons filhos, ter filhos que são exemplo para as pessoas, não é fácil.
Pra gente conseguir isso, a gente teve mão de muita coisa. Tem que abrir mão de muita coisa. E lá na frente, por exemplo, a gente vê hoje o Luiz e a Lorene. A Lorene hoje rala demais. Assim, ela teve que ralar demais, estudou. Hoje que ela estuda, hoje é que ela tá estudando. Então foi todo um processo e coisas que eles resolveram fazer naquela época. Então não é fácil. Não é fácil ter bons filhos. Você precisa abrir mão de muitas coisas, requer trabalho, requer pagar um preço. E esse preço, ele não é barato, ele é um preço caro que a gente paga, mas que da minha parte, eu gostaria de deixar aqui que vale a pena a gente pagar o preço, sacrificar. Só um exemplo, a gente mudou pra chácara porque era um sonho do Ricardo, ele sempre gostou e eu nem era tanto meu sonho. Mas eu fui com ele, apoiei ele, a gente ama morar lá. Mas as escolas lá não estavam muito boas, o nível dos meninos tinha que cair demais em relação ao estudo deles. E aí a gente quis colocar eles na escola um pouco melhor. Aí a escola era no setor Novo Mundo ali. E a Jéssica estava fazendo cursinho lá perto do Goiânia Shopping. Goiânia Shopping? E aí ia ficar tudo difícil demais. Aí eu não queria falar pro Ricardo, amor, vamos mudar daqui, vamos mudar mais pra lá, sendo que a gente já tinha tido todo o trabalho, só que tava tão difícil, já tinha sido assim uns 2 meses muito difícil pra gente. Aí um dia o Ricardo foi buscar a Jéssica e ele mesmo voltou e chegou em mim e falou assim, amor, tá tão difícil, a gente podia tanto mudar, né? Aí eu peguei e falei assim, glória a Deus, Senhor, você ouviu minha oração. Eu tava já querendo, só que eu não quis falar nada, eu deixei pra ele perceber isso, pra não gerar uma briga, gerar uma discussão. E ele pegou e falou, não, então vamos mudar. Aí a gente pegou e a gente já tá alugando, só por causa da quarentena que a gente mudou ainda. A gente mudou e conseguiu transferir os meninos também, o Gustavo e a Gabi, pra escola aqui pertinho. E isso tudo que eu tô falando é, assim, um exemplo de como que muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que são prioridades pra gente, pra concluir o ciclo, porque estudo é um ciclo que a gente não concluiu ainda, que é a criação dos nossos filhos. Eu acredito que mesmo depois de casada, minha mãe ainda me ensina muita coisa, e eu aprendo muita coisa com ela. Só que quando eles ainda estão dentro das nossas casas, a gente tem um compromisso muito grande, e aí é isso que eu queria deixar, que a gente possa fazer esse sacrifício, sacrificar. Muitas vezes a gente vai ter que sacrificar, então que a gente sacrifique agora, para que no futuro a gente possa acolher o quê? Famílias estruturadas, que vão ser a da Jéssica, da Gabi, do Gustavo, graças a Deus. Amém. Então, gente, a gente quer agradecer todas as pessoas que entraram, né, para receber junto com a gente, porque nós parecemos uma família perfeita, mas nós não somos, não. A gente briga, a gente discute, a gente nem parece, a gente nem a gente não é, viu, gente? A gente é uma família doida. Então, assim, mas nós nos amamos muito. Né? Mas, assim, eu também tive que abrir mão de muita coisa, né? Quando eu comecei a estudar bem depois que os meus filhos já estavam grandes também, né? Mas tudo isso eu devo ao Senhor Jesus. Amém. Porque sem Ele eu não tinha conseguido nada. Nós não somos nada sem a graça de Cristo. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Eduquem os seus filhos na palavra de Deus. Tire tempo com os seus filhos. Ore com eles, leiam a palavra de Deus com eles. Gaste tempo, sabe? Às vezes você falando assim, mas eu tenho uma mala de roupa para passar. A mala de roupa pode esperar para amanhã. Mas talvez o ensinamento para o seu filho não possa, né? Deus abençoe você, nós vamos fazer uma oração. Que Deus possa continuar abençoando. Eu não sei qual é o problema que você está passando na sua casa. Eu não sei se você está com problema com seus filhos. Mas se você tiver, saiba que Deus, Ele quer tomar o controle da sua vida para te abençoar, para abençoar os seus filhos. Eu quero que a Lívia vai orar agora. E eu queria que ela orasse pela Tiffany e pela Maria. Tá? São pessoas que estão precisando muito da nossa oração, né? A Tiffany daqui uns dias vai ganhar neném. E nós vamos estar juntos, viu, Tiffany? Apesar da distância, nós vamos estar juntos, tá? Amém. Eu também queria agradecer a todo mundo que tá aí, que assistiu. E assim, tomara que alguma coisa que a gente falou sirva para vocês. Igual eu tava falando com a minha mãe, eu nem comentei, mas às vezes esse posicionamento que a gente toma de ser uma mãe de casa, às vezes a gente tem até a impressão que a gente é milionária, que a gente tá vivendo diferente de tudo que tá acontecendo no mundo. Parece que a gente que tá andando
errado. Mas não é, gente. Permanece firme naquilo que o Senhor colocou como propósito de família na sua vida, na sua casa, que o Senhor vai honrar cada um de vocês. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, nessa manhã, Senhor, nessa tarde, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de avó, mãe e filha, Senhor, estarem presentes, Senhor, para falar daquilo que o Senhor tem, ó Pai, gerado sobre os nossos corações. Senhor, ó Deus, nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor traga, ó Pai, luz, ó Pai, sobre as nossas mentes, que o Senhor, ó Deus, revele sobre nós, ó Pai, o desejo, ó Pai, do teu coração, para que a gente possa cumprir sobre o nosso lar. Senhor, eu coloco as nossas famílias na tua presença, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor vai de encontro também com cada família, Senhor, que está reunida, Senhor, neste momento no horário de almoço, Senhor, que o Senhor, ó Pai, coloque, ó Pai, uma luz, Senhor, que o Senhor gere, ó Pai, união, que nesse momento tão importante, Senhor, que é o momento da mesa, o Senhor se faça presente, amém, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, todos, ó Pai, os projetos que o Senhor tem sobre cada família, Senhor, sejam colocados no coração das mães, que as mães possam entender, Senhor, que elas são, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, elas são instrumentos, Senhor, em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, usar a vida da Tiffany, que o Senhor venha guardar a vida dela, Senhor, neste momento. Senhor, nós não sabemos a hora, Senhor, certa, mas o Senhor sabe, e nós, ó Pai, te pedimos que os teus anjos sejam, ó Pai, com ela, guardando, Senhor, protegendo, que o Senhor use cada médico, ó Pai, que vai estar, ó Pai, realizando aquele parto, Senhor, que o Senhor, ó Pai, guarde, ó Pai, traga em segurança a vida do Samuel, Pai. Que o Senhor acalme o coração da Tiffany, acalme o coração, ó Pai, daquela família, Senhor. Que eles tenham a certeza, Senhor, que o Senhor, ó Pai, está ali, Senhor. Então também, Senhor, nós pedimos sobre a vida da Maria, que o Senhor tire toda dúvida, todo medo, toda angústia, Senhor, pela distância, Senhor, porque eu acredito sim que a Maria fez vários planos para estar com a filha dela, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor possa conduzi-los, ó Deus, a entender que o Senhor tem, ó Pai, o controle, que o Senhor está guiando, Deus. Obrigada por cada pessoa que está presente, Senhor, nessa live, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor possa continuar, ó Pai, nos usando como mães, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. Era isso. Fiquem com Deus. Tenham um almoço abençoado em família. Dá um abraço nas suas mães, nas suas filhas nesse momento. E seja grato a Deus. Amém? Amém. É isso. Beijo. Finaliza pra mim. Finaliza e salva. O Juninho falou pra não esquecer de salvar.